Queridos, tem um texto que eu quero trabalhar com vocês, e até tem um texto que eu uso bastante para falar sobre prática de vida e tudo mais. É um dos versículos, irmãos, que eu tenho medo, né? Tem alguns textos da Bíblia que me dão medo, e é medo de verdade, né? Então, por exemplo, você vai lá em Mateus 25, Jesus vai dizer, né, para um grupo de pessoas: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. É um texto que me dá medo, né, irmãos? Imagina Deus decidindo a eternidade das pessoas, né, dando destinação para elas. Aí ele olha bem no teu olho e diz: pode ir para longe de mim, eu nem sei quem você é. É um texto que eu não sei em vocês, mas em mim me dá pavor, né? E esse texto de Hebreus, irmãos, é outro texto que me causa assim bastante preocupação. E aí é uma preocupação muito pessoal, mas eu queria pensar com os irmãos esse texto. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, Hebreus, é interessante, irmãos, porque o capítulo de número 12 de Hebreus, o 11, ele vai dar os heróis da fé, né? Então ele vai falar da fé, ele vai falar dos exemplos de fé, e assim vai indo. E é interessante, irmãos, porque nesse capítulo, no capítulo 12, ele vai dar um exemplo a não ser seguido. Enquanto o capítulo 11 é um exemplo a ser seguido, o capítulo 12 ele vai trazer esse personagem, ou essa personagem, eu nem sei mais como é que fala esse negócio, já vi tanta gente falar diferente, que ele fala para a gente não copiar. E aí eu quero ler com os irmãos lá, Hebreus 12, 16, que diz assim: nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, esse texto para mim é um texto muito forte, irmãos, e isso mexe um pouco com a nossa, eu vou dizer que é a nossa linha teológica, né, a nossa linha de pensamento pentecostal. Por quê? Porque, irmãos, a gente tem um entendimento da última hora. O que é o entendimento da última hora? É aquele negócio, o camarada ele viveu a vida inteira longe de Deus, afastado, pecando, errando, fazendo tudo o que quer, o que não quer, o que sabe, o que não sabe, o que deseja, o que não deseja, mas tudo longe de Deus. Aí ele vai para o leito de morte, né? Vai para o leito de morte, aí ele está lá, morrendo, blá, blá, blá. Aí na última hora chega lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador, um evangelista, chega uma pessoa lá, prega o evangelho para ele, e no último suspiro ele diz: eu recebo ao Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Aí a gente bate no peito e fala: ufa, na última hora, sabe, no finalzinho. Então a gente sempre acredita, né? E eu já vi várias pessoas falar umas besteiras, irmão, que eu acho eu dou risada, né? Então tem gente que fala assim: eu vou esperar a segunda vinda. Eu não vou esperar coisa. Se sua teologia estiver errada, você está na roça. E as pessoas falam assim: não, e se eu me converter no último minuto? Aí a pergunta é: então tá bom, qual é o seu último minuto? Então, mas a gente tem essa ideia, sabe, irmãos, do último minuto, do último segundo, aquela vida de Hollywood, sabe? Que no final, quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais consegue achar uma saída, então vem Deus e resolve tudo pra gente. E a gente tem essa ideia, né? E eu confesso, irmãos, que essa ideia apaixonada, essa ideia romântica, ao longo dos anos, eu tenho perdido ela. Eu já ouvi muitas e muitas vezes pessoas dizerem assim: olha, mas se Deus tem um plano na sua vida, Deus vai fazer alguma coisa. E eu fico pensando, assim, a menos que eu creia na predestinação, e eu não creio nela, tem alguma coisa errada. Não, mas se o seu filho, você é crente, olha, pode ter certeza, se você ensinar o teu filho, olha, na última hora, olha, vai acontecer alguma coisa. Eu também tenho tido dificuldade de acreditar assim. E pode ser eu, tá, irmãos? Pode ser que as pessoas que creem assim, elas estão certas. Mas eu acredito, irmãos, que o inferno vai ter muita gente de última hora que acreditou que poderia fazer alguma coisa nos minutos finais da sua vida. E não conseguiram. Esse texto, irmãos, ele me aponta uma situação, porque a Bíblia vai dizer que Esaú buscou um lugar de arrependimento e não encontrou, embora que com lágrimas o buscasse.
acho interessante porque aqui, esse texto, irmãos, ele demonstra para mim uma pessoa que, quando deu ruim, quando deu errado, ele chorou. Ele ficou extremamente angustiado, ele chorou e ele procurou uma maneira. Só que a Bíblia diz que, ainda que com lágrimas, sabe? A gente tem essa ideia, né, irmão, de que se a pessoa ela errar e ela vier e ela quebrantar e ela chorar e ela falar com Deus, Deus vai dar um jeito. E eu, embora, irmãos, eu preciso fazer essa fala, eu não estou falando aqui acerca de salvação. Porque uma pessoa que só pode fazer isso em vida, né, irmãos? Em morte não dá para fazer. Só pessoa em vida, que realmente com o coração quebrantado, ele confessar o Senhor Jesus Cristo, se ele crer com o seu coração, ele confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, ele vai ser salvo. Não estou falando de salvação aqui. Eu não estou falando especificamente de salvação. Eu estou falando de uma série de outras coisas em volta da nossa vida, que nós acreditamos piamente que Deus vai resolver na última hora. De que, beleza, se eu errar aqui, se eu errar amanhã, se eu desprezar aqui, se eu desprezar acolá, depois a gente se acerta. Eu olho para esse texto, irmãos, porque a vida do Esaú e os dois adjetivos usados aqui por autor aos Hebreus é esse: que ninguém seja impuro ou profano. A palavra impuro, e algumas traduções diz adúltero. Essa palavra impuro, ela quer dizer porno, que vem da palavra pornografia. É alguém que vende, que negocia, que, sabe, pega uma coisa muito valiosa, importante, que não deveria ter valor, que é imensurável, que não dá para valorizar, mas valoriza. Quando eu falo valoriza, não é de dar valor, mas de dar valor monetário. Diz, eu pago. Por exemplo, quanto que custa uma vida humana, irmãos? Quanto que a vida humana custa? Não tem preço. Não precisa dizer quanto que vale uma vida. 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? 5 milhões? A vida é um bem precioso que não dá para você colocar em cifras. O nosso corpo é um bem precioso que não dá para você colocar em cifras. A nossa fé é um bem precioso que não dá para colocar em cifras. E a primogenitura, o ser o primeiro, o dar sequência na linhagem, é algo inegociável. Mas ele foi impuro. Porque quando ele chega e eu acho interessante, irmãos, e eu quero ler esses textos com os irmãos, lá em Gênesis 27. Se não me falha a memória, Gênesis 27 não, ele é um pouquinho antes, né? Em Gênesis 25. Gênesis 25. Então, só para a gente ganhar tempo, ele chega de uma caçada mal sucedida, está com fome, chega em casa, está lá o Jacó cozinhando um prato de lentilha, ele pede a comida, e o Jacó tenta negociar com ele a primogenitura por um prato de lentilha. Um prato de lentilha, irmãos. Nem de lentilha eu gosto. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jacó diz assim, olha, você vende seu direito de primogenitura, de ser o primeiro? Fala, que me vale? E ele vai dizer isso, no verso 32, lá do capítulo 25. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. Que me aproveita o direito de primogenitura? Agora, vamos lá, irmãos, vamos pensar aqui, porque eu acho interessante essa figura aqui, essa expressão do Esaú, que ele fala assim, ele chega de uma caçada mal sucedida, ele está com fome, não estou nem negociando aqui a questão da fome, ele está com fome, ele chega lá e está pronta a comida. O Jacó fez, está lá, está feito o guisado, a sopa, está lá, está pronta. E ele chega assim e fala, me dá um pouco dessa comida, fala, vamos negociar. É o seu direito de primogenitura, né, de ser o primeiro, de receber a bênção do pai, e em troca eu te dou um prato de lentilha. Aí ele fala, eu estou aqui morrendo de fome. Morrendo de fome, irmãos. Você consegue imaginar? Sabe aquelas expressões de exagero? Expressões como que diz,
Mas eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. A minha felicidade está em jogo. Se eu não fizer isso, se eu não sair, se eu não me envolver, se eu não me entregar, o que vai ser da minha felicidade? Sabe aquela... A gente coloca em coisas mínimas valores inestimáveis. Em coisas que não deveriam ter o apreço, o valor, podem até ser bom, podem até atender uma necessidade na hora, que é fome, comida, atende a necessidade, mas dá uma proporção, dá aquela valorizada, sabe, aquela crescida, uma coisa que não deveria. E coloca nesta coisa, ou naquele prazer, naquele desejo, naquela vontade, naquela decisão, um peso que ela não tem. Irmão, se ele ficasse sem comer, ele não ia morrer. Ele não ia morrer. Ele é mais ou menos como o pai dele, que está cego, e chama os filhos e fala, eu estou perto de morrer, faz uma comida para mim, meu filho. Tá nada, morreu depois de vários anos depois. Mas traz um peso para aquela hora, por quê? Porque quer viver. Sabe aquele negócio? É a primeira linguagem de criança. Assim, chega e fala assim, pai, mãe, compra um negócio para mim. Aí você fala, não, filho, não dá, não é a hora, não tem recurso, tal, ou não tem necessidade. Aí a pessoa fala assim, poxa mãe, poxa pai, mas ia ser tão importante para mim, sabe? Aí começa a colocar carga emocional, peso de sonho, né? Alguns pais chegam a ficar constrangidos, né? Se sentindo pais horríveis. Como assim? Eu não vou dar o vestido para minha filha. É o sonho dela, é o desejo dela. Mas aí para fazer o desejo, passa 2, 3 cartões de crédito, se enfia. Sabe? E aí a criança um dia encosta lá o negócio. Eu acho interessante isso, irmãos, porque ele dá um peso para aquele momento, para aquela refeição, que aquela refeição não tem. E diz, o que adianta? Sabe? E aí, irmãos, olha só. A Bíblia diz, irmãos, e aí no verso 34, ele vai dizer o seguinte, deu, pois, Jacó a Esaú pão, o cozinhado de lentilhas, não tinha nenhuma carninha, Joabe. Não era nem um churrasco. Não era nem uma parrilha o negócio. É uma lentilha o negócio. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eu estava esses dias, irmãos, eu até postei a foto, escrevi um texto da foto que a gente fez aqui com família, né? Minha família aqui na apresentação do Davi. E eu estava lembrando, porque do momento em que eu cheguei até aquela foto, em torno de 20 anos. Em torno de 20 anos. Quando Deus falou comigo acerca da minha família quando eu cheguei, essa foto passou-se 20 anos. E eu acho interessante, sabe o que é, irmãos? É que a gente não tem noção de que o tempo pode demorar, mas ele chega. Ele chega para todo mundo. Eu olho para o texto porque, para mim, o Esaú falou o seguinte, eu estou com fome agora, e eu só vou acessar esse direito quando meu pai morrer. Ou seja, o que eu faço agora? Entende, irmãos, que ele não está apenas desprezando a oração do pai, porque não é isso. Ele está dizendo o seguinte, bom, até chegar lá, eu quero resolver o meu problema agora. Eu quero resolver a minha vida, a minha questão agora, já. Eu não estou preocupado com daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu quero resolver agora. Eu quero resolver a minha emoção agora. Eu quero resolver esse buraco da minha alma agora. Eu quero resolver esse desejo que me persegue, que me ataca, que vem contra mim. E eu quero resolver agora. Mas não tem memória a longo prazo. E sabe qual é o problema, irmãos? É que os anos passam e a conta chega. E eu não estou bravo, tá, irmãos? A conta chega, irmãos. Invariavelmente a conta chega. Os anos vão passar.
As piores decisões que uma pessoa pode tomar são decisões que não levam em consideração o tempo. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Entre o plantio e a colheita, existe uma coisa chamada tempo. Mas a verdade é essa: o que o homem plantar, ele vai colher. É só uma questão de tempo. Decisões tomadas à flor da pele, na medida da emoção, do desejo, do querer, do fazer, são péssimas a longo prazo, horríveis a longo prazo. Mas eu vou, irmão, meu pai está vivo, estou com fome agora, o que eu tenho para hoje? Olha, irmãos, olha, a gente falou muito sobre isso quando nós estávamos estudando, quando nós estudamos os textos de Mateus 24, 25, quando nós estudamos as cartas de Tessalonicenses. A maneira como eu enxergo e a maneira como eu tenho esperança acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo deve interferir diretamente como eu vivo hoje. O agora. Me causa, irmãos, assim, angústia profunda de alma. E eu estou sendo bem exagerado na minha fala mesmo, porque as pessoas falam assim: ah, mas Jesus não pode voltar agora. Por quê? Ah, porque eu nem casei. Ah, eu nem comprei minha casa. Eu nem viajei para outro país. Olha, irmãos, de verdade, eu nunca viajei para outro país. Não, nunca viajei. É porque agora eu preciso puxar na memória, né? Nunca viajei. Eu nem viajei o tanto que eu gostaria de ter viajado. A passeio. Nem viajei. Mas se Jesus quiser voltar agora, eu não estou nem aí para viagem. Eu não estou nem aí se eu não tive minha casa própria. Eu não estou nem aí se eu não quitei o carro. Eu não estou nem aí se eu não vivi algumas coisas. Porque a minha vida e a tua vida está sendo preparada para este dia. Você consegue imaginar? Consegue imaginar, irmãos? A noiva sendo preparada, arrumando lá o cabelo, vestido, maquiagem, tudo, a festa organizada, tudo pronto. Aí fala assim: olha, chegou a hora do casório. Você se preparou o tempo todo, promessa, aliança, família envolvida, convite distribuído, todo mundo lá na festa. Aí chega na hora H, a noiva diz: mas eu não queria casar assim. Eu nem comi o que eu queria comer. Eu nem fui visitar aquele parente que eu queria ter visitado. Vamos adiar esse negócio? A Bíblia diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um desejo, uma vontade, sabe? A gente tem que ter vontade de eternidade, irmãos. A gente tem que ter vontade que essas coisas que são abaladas sejam abaladas rapidamente e o reino inabalável seja estabelecido. Que o Senhor venha, que a glória dele desça, que ele apareça, que ele venha corporealmente, que ele manifeste o seu reino, que ele governe as nações com reto de equidade e que seja agora. Agora, eu olho aqui o Esaú. O Esaú, ele é o cara do dia, da hora, do momento. Ele é o cara que se o dia está bom, ele está bom. Se o dia está mal, ele está mal. E ele não leva em consideração tempo. E o tempo sempre chega, irmãos. É invariável. É invariável. Uma vez eu estava ouvindo um pastor comentando. E ele era capelão. Trabalhava em hospitais. E ele falou uma coisa bem interessante na fala dele. De todos que eu visitei no leito de morte, todos os homens, ricos, pobres, todos os níveis, todas as faixas etárias, todos os homens, a única coisa que todo homem pediu no leito de morte, a grande maioria pede no leito de morte, não é por mais dinheiro, não é por mais recurso, não é por uma casa nova. A maioria deles pedem que eles querem mais tempo. Mais tempo. O Esaú não estava nem aí com o tempo. Às vezes, irmãos, a gente fala algumas coisas como pastor,
E eu não sei se no ouvido de alguns irmãos soa como frase de efeito, mas não é. Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, de prova, de aperto, e às vezes eu falo, olha, a maneira como você vai lidar com essa situação agora, ela vai ser determinante para o seu futuro. Parece que não, mas é verdade. É verdade, irmãos. Pessoas que sabem lidar bem com o seu momento, principalmente com os momentos de aperto, de vontade, de desejo, porque quer fazer, mas ele sabe que ele está tropeçando num princípio bíblico, ele sabe que ele está tropeçando numa doutrina, ele sabe que ele está tropeçando numa liderança, e essa pessoa ela consegue, sabe o que diz Paulo? Eu esmurro meu corpo. Irmãos, olha essa expressão, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à servidão. É como se ele falasse assim, eu pego meu corpo, eu bato nele, eu reduzo ele, eu esmago ele. Para quê? Para que ele continue debaixo da doutrina. Para que eu pregando a outros, eu não seja, mesmo condenado por aquilo que prego. Eu pego meu corpo, eu trago ele como um servo meu. Pessoas que sabem lidar com isso, irmãos, que sabem sofrer a pressão do dia, a pressão da hora, e eles conseguem manter o coração no Senhor, eles vão ser muito bens daqui a algum tempo. Eles vão estar muito bem. Agora, quem não sabe lidar com a pressão do dia a dia, e toma decisões precipitadas por vontade, por querer, porque está esse romantismo em coisas que não deveriam ser romantizadas, se dão mal. O Esaú, ele faz isso. A Bíblia diz que ele come, bebe, se levanta, e a Bíblia diz que assim que ele desprezou o direito dele. Acho que foi a Letícia que pregou um tempo atrás, ela comentou sobre Tamar. Né? Absalão, Tamar, como é o nome do outro, do irmão? Aminon, obrigado. O Aminon, irmãos, ele teve uma fixação tão grande pela irmã, queria porque queria. E quando conseguiu, brutalmente conseguiu, o que ele fez? Ele a desprezou. Passou vontade. Pegou a menina, do jeito que fez, jogou do lado de fora e trancou a porta. Eu costumo dizer que vontade é uma coisa que dá e passa. Ah, pastor, mas eu tenho muita vontade. Dá uma seguradinha e vai passar. Vontade é uma coisa que dá e passa. Mas as consequências de uma ação feita só por vontade não passam. Elas vão nos perseguir. Lá na frente, irmãos, e aí eu preciso correr para terminar, senão eu não consigo fechar. Lá no capítulo 27, de Gênesis, quando agora o pai deles fala, vai lá, chama o filho, faz um guisado para o pai, e ele é caçador, ele vai caçar. Eu imagino que o processo é um processo demorado. A mãe se adianta, faz lá uma tramóia com o filho. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, nesse texto? E aí, deixa eu só abrir aqui o parênteses e a gente volta. É que Deus poderia ter levado em consideração isso, né? Poxa Deus, mas a própria mãe se acumunou com o próprio irmão para enganar o outro filho, o outro irmão. Pô Deus, você não está vendo isso? Essa injustiça? Você devia colocar na balança aí, né? Eu acho interessante, irmãos, que cada um de nós vai receber conforme o que nós produzimos. O Esaú não está sendo penalizado por causa da mãe e nem por causa do irmão. Está sendo penalizado por causa dele mesmo. Aí, o irmão mais novo chega lá, leva primeiro, o pai até fala, né? Olha, a voz é de Jacó, mas a pele, né, o braço, é do Esaú. Ele já podia ter desconfiado. Ele vai lá, abençoa o filho mais velho, achando que é o filho mais novo, achando que é o mais velho. Chega o filho mais velho. Guisado pronto. Com certeza imaginando que o pai vai estender a mão e vai orar por ele. E vai liberar uma palavra de bênção para ele. Quando ele entra, ele fala assim, pai, cheguei. Para quem é? Seu filho. Seu filho Esaú. A Bíblia diz que ele estremece. O Isaac, ele balança. E ele vai falar, o seu irmão chegou aqui e tal, tomou um lugar. E aí, a Bíblia, verso 34 vai dizer assim, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse,
abençoa-me também a mim, meu pai. Aquilo que ele desprezou, no nosso caso, capítulos atrás, que a gente pode entender por tempos atrás, dias atrás, anos atrás, aquilo que ele desprezou, porque ele falou, vai demorar a chegar, não vai chegar na hora, não vai ser agora, não vai ser já. Lá na frente eu resolvo esse negócio. Esse dia chegou. E quando o dia chegou, e o pai fala, olha, o seu irmão chegou primeiro, o seu irmão me enganou, o seu irmão trouxe o guisado, o seu irmão, eu toquei nele, eu achei que era você, eu estendi a mão e abençoei. Ele disse que ele brada, ele grita, amargamente, diz, pai, abençoa também a mim. Aí a bênção que o pai tem para dar, não é a bênção que ele esperava. A oração que ele está recebendo não é a oração. Entenda isso, irmãos. Não é a oração que ele mereceria receber. E quando eu falo merecer, não é porque ele fez por onde, é porque ele nasceu como primogênito. Era direito dele. Ele não vai receber. E ele vai dizer lá no verso 36 e diante, disse Esaú, não é com razão que ele se chama Jacó, enganador, usurpador, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Agora, irmão, eu quero fechar com esse versículo, para nós orarmos. Pessoas que não pensam, que não levam em consideração o comportamento presente para interferir no futuro, vão mendigar no futuro coisas que eram direito delas. Irmãos, esse texto para mim, eu fico triste lendo esse texto. Porque era dele, era direito dele. Ele merecia, como filho primogênito, receber a bênção do pai, a bênção da primogenitura. Era dele. Mas agora ele está esmolando, implorando por uma coisa que era garantida. Irmãos, presta atenção. Se o Esaú não fizesse absolutamente nada, ele teria recebido a oração do seu pai. Se ele fosse, desculpa a expressão, irmãos, se fosse uma ameba do canto da parede, a vida toda dele, na hora da morte, o pai dele estenderia a mão e oraria por ele. Era dele. Não porque ele fez por onde, mas porque ele era o primogênito. Mas agora, o homem que era dele o direito, ele não tem. Sabe por quê? Porque ele desprezou. Porque ele tornou negociável o inegociável. Ele precificou o que não tem preço. Ele trouxe para uma esfera inferior aquilo que era uma bênção superior. E não levou em consideração que os dias iam chegar. E eles chegaram. E quando eu olho para o texto de Hebreus, dizendo assim, olha, que não haja entre vós nenhum impuro ou profano como Esaú, que abriu mão do direito da primogenitura, e ainda por cima rogou uma bênção, mas não encontrou o lugar de arrependimento, embora que com lágrimas o buscasse. O tom que eu quero usar, irmãos, aqui, não é para dizer para pessoas que perderam, que já era. Mas é para pessoas que ainda têm o que perder para não perder. Porque o tom de Hebreus é um tom de advertência, não um tom de acusação. A ideia é que ainda temos algumas coisas para tratar. Nós temos família, esposa, marido, filhos, ministério, igreja, comunidade, chamado. E se nós não dermos o valor presente para essas coisas, nós podemos comprometer o futuro dela. Eu me lembro de uma vez, irmãos, e essa é uma cena que me marcou profundamente ministerialmente. Eu estava conversando com um senhor, já de idade, e eu estava separado ao pastorado. E eu ia ser consagrado aquele ano, eu fui consagrado no ano de 2015. Eu ia ser consagrado aquele ano.
E numa conversa com o senhor, eu falando para ele que eu estava separado e que no dia 1º de maio de 2015 eu ia receber a ordenação pastoral. Ele olhou para mim e falou: Moisés, que bom, você é um menino novo. Eu era na época. Ainda sou. Você é um menino novo, que bom te ver assim e tal. E ele encheu os olhos de lágrimas e ele me disse, e eu nunca esqueci disso: eu queria viver o que você está vivendo, mas eu não tive apoio da minha família. Eu não tive uma pessoa que me ajudasse a ir no caminho que você está indo. E eu não vivi o que eu gostaria de ter vivido por conta disso. E irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito se ele estava certo, se ele estava errado, se ele também não contribuiu, se ele não cooperou, se ele também não deu as ferramentas para a família dele, abençoar ele, ou acreditar no ministério dele. Mas a única coisa que me marca nessa fala é o desejo de algo que ele gostaria de viver e não viveu. Os anos passaram, a vida correu, a velhice chegou e ele já não tinha mais a capacidade física de ir do jeito que ele queria ir. E aí, irmãos, o tempo vai chegar para todo mundo. Dias atrás a minha esposa me perguntou qual era o meu maior sonho. E eu brinquei com ela, acabei não respondendo. Vou responder aqui. Meu maior sonho, irmãos, é terminar a minha vida fazendo alguma coisa relevante para Deus. Para minha família e para a igreja. Sempre disse que são minhas duas paixões. A minha família e a igreja. É isso. Mas eu sei que se eu ficar olhando para o teto e não cuidar da minha família, a minha esposa vai passar os anos e não vai se sentir amada. E o meu filho não vai se sentir cuidado. E a igreja não vai se sentir abençoada. O meu presente interfere diretamente no meu futuro. Ou eu entendo que o presente de fato é presente, nos dois sentidos, é o tempo agora como um prêmio, como um benefício, para interferir amanhã. Dando valor ao que realmente tem valor, e não colocando valor excessivo em o que não tem valor. E acreditando que o tempo vai chegar. E se eu for fiel, no tempo presente, no tempo futuro, as bênçãos vão me alcançar. A minha fidelidade vai me alcançar. As boas obras que eu fiz, elas vão ser coroadas na eternidade. Mas se eu também achar que tudo que eu fizer aqui, agora, vai ter um remédio na esquina, vai ter um jeitinho lá, vai ter uma oração poderosa sobre a minha cabeça, eu posso estar fadado a chegar nesse nível de posição em que o Esaú chegou. Ele chorou, irmãos, amargamente. Ele implorou, mas já era. Se eu fosse dar um tempo para essa mensagem, seria esse: já era. Não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. É mais ou menos como o livro de Juízes. Fala de um homem que brigou com a concubina. Uma discussão. Ela foi embora. Ele foi lá para falar o coração dela, para trazer ela de volta. Era só pegar a mulher de volta e levar para casa. Passou um dia, 2 dias. Foi demorando. Até que um belo dia pegaram ela e mataram ela. Se o camarada tivesse ido lá, falado o coração e levado embora, tinha vivido. Mas sabe aquele... Como diz os mineiros, vai embarrigando, empurrando com a barriga. Empurra com a barriga. Discutir com o marido, empurra com a barriga. Não fala com o filho, empurra com a barriga. Deus chamou para fazer a obra, empurra com a barriga. Não, lá, amanhã eu faço. Amanhã, depois, outra hora. Eu tenho outras prioridades, tenho coisa mais importante. Olha, irmãos, eu volto a dizer, irmãos, esse texto é muito triste. E se ele está aqui, e se ele está sendo citado pelo autor aos Hebreus como advertência, a gente também precisa olhar para esse texto com bastante carinho e falar: Deus, eu sei que nem tudo tem remédio. Não porque o Senhor não é poderoso, é porque o Senhor é justo. Amém? Podemos orar? Fique de pé. Quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos a Ti nessa noite. E eu me coloco diante do Senhor. Meu coração, Senhor, ele se quebranta diante desse texto. E eu
E eu peço misericórdia pela minha alma, eu peço misericórdia por quem eu sou. Ajuda-me, Senhor, a vencer as minhas dificuldades. Ajuda-me a não procrastinar, a não adiar, a não empurrar com a barriga coisas que são tão relevantes e tão importantes. Ajuda-me, Senhor, a dar peso correto para as coisas. Aquilo que de fato é importante, eu encare como importantíssimo. E aquilo que, embora seja essencial, mas não tem um peso maior, que eu trate com o peso devido, Senhor. Cada coisa com o seu devido peso, com o seu devido valor, com a sua devida importância. A fim, Senhor amado, que assim que os tempos se avancem, corram, Senhor, eu seja alcançado pelas tuas bênçãos, e não pelas minhas más condutas, más decisões e más operações, Senhor. Eu olho para esse texto e vejo um homem que tinha por direito coisas que ele não tem mais acesso. Não porque o Senhor foi injusto, não porque sua mãe foi injusta, não porque seu irmão foi injusto, mas porque ele simplesmente as desprezou. As desprezou porque achou que não era tempo de acessá-las, desprezou porque achou que não iam chegá-las, desprezou porque talvez achasse que lá na frente ele daria um jeito, e não houve jeito, não houve hora, não houve maneira, não houve outra forma. E eu oro, Senhor, porque o texto dos Hebreus é uma advertência. Ele não é uma acusação, ele não é um apontar de dedos, ele não é uma sentença lacrada, mas ele é uma advertência, ele é um sinal amarelo para nós, que nos aponta para o futuro, dizendo que hoje precisamos decidir e decidir bem. Precisamos fazer hoje bem e bem feito, e dar o peso, a importância e o valor necessário para este dia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a dizer realmente o que é benção, que de fato seja benção. Aquilo que é de Deus, que de fato seja de Deus. Que a gente não perverta ao juízo e à justiça. Que a gente não torne bênção maldição e nem maldição em bênção, Senhor. Mas que os nossos valores estejam perfeitamente alinhados com a vontade do Senhor. E que a gente saiba lidar com os nossos desejos, com as nossas emoções, entendendo, Pai, que todo fruto de decisão nos alcançará por causa do tempo. E eu oro, Pai, ajuda-nos a fazer uma boa colheita. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uma boa colheita. A tua palavra diz, Senhor, que é tempo de plantar e é tempo de arrancar o que se plantou. Eu oro, Senhor, que se porventura fizemos em algum tempo uma má plantio, que a gente tenha a perseverança de fazer a colheita, na esperança de limpar o campo e começar um novo plantio, e esperar que no tempo, Senhor, se não desfalecermos, que nós possamos colher em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, eu oro e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Glória a Deus.